Olá, meus amigos advogados, um prazer estar aqui com vocês e um prazer ainda maior estar aqui com o nosso colega Igor, como é que é o sobrenome? Para escrever um pouco mais difícil que para falar, né? Steinmeier, né? Ah, mas não, Steinmeier falar é mais fácil que escrever. Steinmeier é fácil, Steinmeier é tranquilo, eu Maravilha, imagino. Eu fico muito feliz porque o Igor, nós nos encontramos recentemente e descobrimos que nós temos quase que um mesmo propósito de vida, assim. Eu como advogado, ele como cirurgião dentista. Como é que é, melhor? Como é que você prefere ser chamado? O nome da nossa profissão é cirurgião dentista, né? Mas dentista não ligo não, pode ser só dentista mesmo. E tem algumas pessoas que são mais exigentes quanto a isso, né? No CRO é CD, né? CD, cirurgião dentista, né? Porque a boca é considerada um órgão interno, então qualquer pessoa que mexe em órgãos internos é considerada cirurgião. Então, no caso, não é só a nomenclatura. Pois é, eu também não gosto muito de ser chamado de doutora. Caiu no domínio público, tem uma discussão, porque advogado, existe uma lei longínqua que intitula os advogados doutores, mas eu acho que isso vai até um pouco contra as coisas que eu gosto de ensinar para os colegas, porque isso, num certo sentido, coloca o advogado num patamar de hierarquia em relação aos outros. E eu acho que antigamente até poderia ser que fosse importante, hoje eu já vejo que o ideal é a gente estar num patamar de igualdade, se colocar numa posição de igualdade. O legal também é em relação à criação de conexão com o cliente ali, né? Se você se coloca numa situação de superioridade, você vai ter menos facilidade de criar conexão, e é a conexão que vai fazer você vender lá o seu, no caso da odontologia, vender o meu serviço, vender o tratamento que eu vou propor, no caso do advogado, vender aquela relação que ele vai construir depois com o cliente. Eu sei que tanto numa profissão quanto a outra, as pessoas têm um pouco de medo de usar essa expressão vender, né? São refratários. Por que na odontologia acontece isso? Eu acredito que a odontologia ela sempre foi ligada ao sofrimento, né? Então acho que no passado mais longínquo, né? Nossos tataravós, assim, a odontologia basicamente era extrair dente, e isso veio até, sei lá, a década de 70. Meados da década de 70 começou a mudar um pouquinho, mas até então era só extrair dente. Ela era totalmente atrelada ao sofrimento. E aí se eu sou um cara que tem o poder, vamos dizer assim, da técnica para tirar o seu sofrimento, você está sofrendo, eu tenho o poder de tirar o seu sofrimento. Ainda vou cobrar de você, né? Ainda vou vender isso. Então fica uma coisa meio... parecia que era algo meio sujo, meio errado. Além do que eu acho que o vendedor como um todo, né, ele é mal visto hoje em dia, né? E eu acho que a grande coisa que eu costumo falar para os meus alunos e para as pessoas com quem eu dou mentoria e consultoria é que nada acontece antes de que uma venda seja feita, né? Então você não vai conseguir impactar a vida da pessoa no tratamento odontológico, seja resolvendo uma questão importante da jurídica dela, que a gente sabe que às vezes são questões difíceis, longas, coisas que envolvem família, bens, ou no caso da odontologia, um tratamento vai devolver a autoestima. Nada vai acontecer se não for feita uma venda antes, né? Então, desde que seja de forma ética, acho que não há problema em ser vendedor. A OAB, a gente tem uma questão, eu não sei se vocês têm um estatuto próprio, eu sei que tem, mas não a nível de lei. A OAB tem um Estatuto da Advocacia que é uma lei federal, né? E aí eu acho que a grande questão das pessoas é essa, porque o que se proíbe é a mercantilização do serviço de advocacia. E aí eu acho que a venda está ligado, as pessoas associam demais a mercantilização, a venda em si. O que talvez as pessoas não percebam é que uma venda, ela não é um benefício para o vendedor. Ela é muito mais a entrega de um benefício para o comprador. A partir do momento que você entrega para a pessoa a solução de um problema ou a solução de uma dúvida, às vezes mostra para a pessoa um problema que ela nem sabe que tem. Então, quer dizer, você evitar a dor, quase como tirar a dor aí, né, nesse paralelo que você falou,
É um processo, a venda é isso. Porque a gente, claro, percebeu, eu costumo falar isso, não sei se é essa maneira que você também aborda a questão da venda, é que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem muito vendedor que ele só quer um benefício próprio. E aí ele não está praticando uma venda, ele está praticando uma, sei lá, uma sacanagem no mínimo, né? O que você falou que é legal, que é a solução de um problema, né? O vendedor, ele é nada mais nada menos do que o solucionador de um problema. O prestador de serviço, ele é um solucionador de um problema. E às vezes é um problema, uma dor física, né? No caso da odontologia tem a dor física, mas tem também a dor emocional, né? E quando você não faz de tudo que você pode fazer, com tudo que você aprendeu, se você não usa de todos os artifícios, né? Artifício parece uma palavra meio não muito legal, mas você não usa de tudo aquilo que você pode usar para vender aquilo que você sabe fazer de bem feito, você não está dando para outra pessoa, o seu comprador, a oportunidade de conseguir conquistar aquele tratamento odontológico, no caso, ou no caso da sua área, né, da advocacia. Você não vai dar a oportunidade de pessoa conquistar a chance de ter um profissional que vai resolver um problemaço dela. Enfim, ou evitar um problemaço. Ou evitar eu gosto muito de trabalhar na hora de uma orientação, não vai por aqui. Exatamente. E aí às vezes você não faz isso e a pessoa segue por um caminho e aí, nesse caminho ela tropeça e tem um tombo enorme por conta de porque o profissional achou que não devia vender, não, eu não sou vendedor. Não é questão de ser vendedor, não, nós somos solucionadores de problemas e eu acho que a gente tem que fazer de tudo de forma ética para conseguir vender a nossa solução para o problema das pessoas. E é justo cobrar então sobre essa solução do problema? O que você diz a respeito disso? Sim, em relação a, você diz de uma orientação, uma consulta, vamos dizer assim. Você tem o conhecimento, já estou entregando o que eu penso, né? Você tem o conhecimento, você se preparou, você tem a solução para evitar, você ao longo de muitos anos, porque aqui a gente está falando de anos de faculdade, eu fiz e você fez, evidentemente, senão não poderíamos estar falando na área. Pós-graduação. E estou falando de um outro investimento que nós fizemos estrutura física, e um outro investimento além do que? Eu sei que você fez, foi se preparar de outras maneiras, trazer outros tipos de conhecimento que você foi obter, para quê? É investimento do tempo, principalmente. Pois é. Então, em relação a isso, o que você pode dizer sobre essa questão de você vender o teu tempo, então? Na odontologia até tem uma briga grande, cobra consulta, não cobra consulta, o que acontece é que virou cultural, né? A odontologia em algum momento ela perdeu aquela coisa da importância que ela já teve no passado, onde o dentista era visto como... se o cara era dentista, ele era rico. Médico, dentista e advogado, né? E aí aconteceu que ela foi se popularizando, vamos dizer assim, no sentido a aumentar o número de profissionais e uns começaram a, digamos assim, virar uma guerra de preço. E virou cultural hoje em dia não cobrar consulta. Eu cobro consulta nos meus consultórios. Eu também. E eu acho que, eu não critico quem não cobra, isso depende um pouco do público que atinge. Mas cultura é algo difícil de quebrar. Então, quando você, a não ser que houvesse um movimento na odontologia ou no direito, para que a partir de agora vamos cobrar consulta, para que todo mundo passasse a cobrar e tentar se inverter essa mão da cultura que foi criada, mas hoje em dia é cultural. Eu cobro, eu acho que a gente tem que se valorizar na área da odontologia, além do investimento em conhecimento, para abrir um consultório simples, você gasta uma fortuna com todos os equipamentos caros que tem. E se você também não cobra, o paciente tem a tendência a atrair pessoas que estão só à busca de preço. É isso aí. Eu tenho vou contar uma história. História é bom, sempre bom, né? Minha família tem um histórico de problemas cardíacos. Então, meu avô, minha avó, minha tia, eles procuraram um especialista, um médico, claro, não estou falando de advogado, porque advogado não vai solucionar o problema do coração, né? É só se evitar do cara ter aquele prejuizão, né? Se ele ganhar uma ação que o cara está esperando há muitos anos, ele pode salvar a vida de alguém mesmo. Mas o que aconteceu? Esse é um médico, ele é super conceituado, e eu tenho que... Ele é fantástico como médico,
um baita profissional, especializado em medicina esportiva, e ele não aceita convênio, cobra uma consulta que hoje deve estar em torno de R$ 900 e o consultório dele vive cheio. Uhum. Sim. Então, esse é talvez o principal conceito que eu e que você queremos transmitir para os nossos pares, aí eu para os advogados, você para os dentistas, e foi isso que a gente identificou que uniu nossos propósitos. Então eu queria que você, Igor, trouxesse um pouco dessa história, de quem que você é, o que você faz e por que nós estamos aqui hoje. O que acontece? Eu sou cirurgião dentista já há quase 20 anos e, como ele falou da história, né? Na minha história, durante a minha trajetória, eu comecei lá devagarzinho, trabalhando para os outros, até que em algum momento eu resolvi entrar numa sociedade, depois resolvi ter outra sociedade, fui trabalhando, só que a faculdade não nos prepara, eu tenho certeza que no direito é assim, na medicina é assim, profissional liberal como um todo, provavelmente você que está assistindo a gente é profissional liberal, e não existe nenhum tipo de orientação para entender o consultório, o escritório, seja o que for, como um negócio, né? O que aconteceu foi que em determinado momento eu trabalhava tanto, eu não ganhava mal não, mas trabalhava tanto que um dia você falou de cardiologista, um belo dia eu acordei e quase morri literalmente, a pressão 19/12, nem sabia que era hipertenso, fiquei 45 dias muito mal, né? Cheguei a ficar internado 2 vezes, e perdi 10 quilos nesses 45 dias, e a culpa disso, que era a pressão alta, era a causa inicial, a base, era trabalhar demais sem ter a gestão. E aí quando a gente geralmente procura a solução de um problema quando a gente tem alguma dor, né, foi o que eu fui buscar naquele momento. Então fui me especializar na parte de gestão, na parte de marketing, na parte de vendas, enfim, de liderança, e eu percebi que quanto melhor eu trabalhava fora do mocho, que é aquela cadeira onde o dentista atende o paciente. Nem sabia que chamava mocho. Não é nem a cadeira onde o paciente senta, aquela é o equipo, é o mocho onde o dentista senta, tem a rodinha. Quanto melhor eu trabalhava fora do mocho, mais eu ganhava. Então eu passei a perceber que eu trabalhava menos no mocho e ganhava mais dinheiro. Por quê? Porque eu aprendi a gerenciar o meu consultório. E a gente está sempre buscando melhorar e tal. Eu tenho certeza que as pessoas que têm a tendência a pensar que elas só ganham dinheiro quando elas estão no mocho. Então fica uma informação no subconsciente dela que precisa atender paciente, preciso ter cliente, preciso atender um monte de gente, tá? E aí o corpo cobra um preço em determinado momento, né? O meu preço chegou no dia 4 de março de 2015, o meu boleto chegou. E aí, um boleto caro. Foi bom que você tinha dinheiro para pagar, porque tem algumas pessoas que pagam às vezes com a paga vida. Com a vida, exatamente. Ou paga com relacionamento, porque excesso de trabalho atrapalha o relacionamento. Né? Uma doença séria, sequelas, por exemplo, você pode ter tido um AVC, e aí fica com na minha época chamava derrame. A tua época é mais ou menos a minha. Eu tenho os cabelos brancos aí. Agora é AVC. Então eu percebi, só finalizando, que quanto mais gestão e marketing é mal visto também, né? Aquela coisa, o cara é marqueteiro. Cara, se você me chamar de marqueteiro hoje em dia, eu vou ficar orgulhoso, porque o marketing é nada mais ou menos que você fazer a pessoa ter mais vontade de comprar o seu serviço, apenas isso, de forma ética. Então, quanto melhor eu fazia essa parte, mais resultado eu tinha. E aí eu resolvi, eu descobri que eu não tinha o direito mais de guardar isso pra mim, né? Sabendo que isso poderia ajudar mais pessoas, e aí a gente acabou se cruzando nesse mundo. Porque meu propósito... Você faz a mesma coisa. Exatamente o mesmo que a advocacia. Eu demorei um pouco mais, quer dizer, infelizmente eu não tive esse problema tão sério de saúde como você teve, gravíssimo. Eu tive outros problemas de saúde graves, no sentido de... Eu fiquei internado umas 2 oportunidades por crises gástricas enormes, mas a gastrite... É um sintoma menos nervoso também. Acho que a gente, pelo menos, eu não sou da área médica, mas imagino eu que ela é menos grave do que um problema de pressão, por exemplo, imagino. E aí, mas eu relutei muito em sair daquela minha zona de conforto. É engraçado que quando a gente costuma entender, zona de conforto é uma palavra boa, né?
uma coisa ruim. Eu gosto de chamar de zona de segurança. Zona de Porque estagnação. ela na zona de conforto não existe sucesso, você não cresce dentro dela, porque ela é feia, você tá ali e você não tá confortável. A pessoa que está na zona de conforto não está confortável. Geralmente ela está ganhando um salário aquém do que ela acha que merece e do que o currículo dela o salário não é compatível com o currículo, então ela tem um pouquinho de frustração ali profissional. Às vezes ela não está com o corpo que ela gostaria de ter, então ela gostaria de malhar mais, gostaria de estar com um corpo melhor, então, mas ela está tá estacionada, estagnada, então não é confortável, né? É seguro, mas não é confortável. Isso tem uma explicação científica, né? Sim. Que o ser humano, o principal, o instinto de sobrevivência é o instinto que mais domina o comportamento do ser humano. E o instinto de sobrevivência, ele outrora, lá enquanto éramos ainda homo sapiens, eu gosto de falar na época do Uga Uga. Os homo sapiens, até talvez antes, né? Mas então vamos falar daí do primeiro ser humano na configuração que a gente tem hoje, mais ou menos. Ele tinha que se proteger o tempo todo. Então os lugares seguros eram os locais onde ele ia ficar vivo. Uhum. E arriscava ao mínimo possível. E a gente trouxe isso. Ainda existe uma boa parte disso no nosso DNA. São os nossos instintos, né? E eu demorei muito, viu, Igor, para sair, para perceber que eu estava numa zona de segurança e, bom, aconteceu algumas coisas. Até chegou um momento que eu recebi um estalo, eu passei por um processo de coach, eu fui um coach, e aí a minha cabeça começou a... Eu daí comecei a enxergar um mundo que eu nem sabia de possibilidade. Geralmente é um ponto de virada, né? No seu caso foi um processo de coaching, no meu foi um problema físico que me despertou e falou, peraí, não dá para eu voltar agora até a rotina que eu tinha, porque vai dar alguma coisa ruim aí, pior, né? O grande lance acho que é a gente entender. O mais importante é a consciência, né? Uhum. Porque a gente está no piloto automático. Isso. E o nosso cérebro ele quer exatamente isso, ele quer que a gente fique no piloto automático, porque as tomadas de decisões são automáticas e isso faz com que ele economize energia e a gente sobrevive, é isso que ele quer, porque ele foi programado para isso. E tínhamos escassez de comida, né? Era bom isso, né? Porque a gente só está aqui por causa desse mecanismo, né? Se o homem das cavernas lá fosse o valentão e não tivesse essa questão de instinto de sobrevivência, e ele saísse à noite para caçar, por exemplo, ele ia acabar, a gente ia entrar em extinção e nós não estaremos aqui fazendo esse vídeo hoje, né? Então, só que isso deixou uma pontinha ali genética, onde a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas, que parecem ser as mais confortáveis, mas não são as melhores para a nossa vida, né? E a gente acaba não evoluindo. Então, ainda acho que a grande intenção é essa sacada que você teve na sua vida, eu tive na minha, é você sempre se colocar numa posição de desconforto. Né? Desconforto, E aí você está crescendo. É muito bacana. Eu acho que o maior exemplo disso, eu desafio vocês que estão assistindo em 5 minutos dizer o que vocês têm que fazer para emagrecer, por exemplo. Claro, aqueles que precisam emagrecer, como eu. O Igor... um pouquinho também. O Igor nem tanto, hoje eu já tô... Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. E por que as pessoas não fazem? Por quê? Porque existe esse mecanismo que a hora que você levanta para correr na praia, a gente que mora na praia tem esse privilégio, não é todo mundo que tem. Na hora que você acorda um dia, você acorda 2, aí um belo dia você começa a inventar desculpas, porque hoje está meio calor demais, hoje está chovendo demais. Ou seja, é o nosso cérebro sabotando a gente com um único objetivo, economizar energia, com medo que você não sobreviva caso você vai fazer algo novo. Né? Estamos conversando sobre essas questões, inclusive fisiológicas, porque a nossa proposta, nossa missão, enquanto professores, ou treinadores, ou mentores, ou qualquer que seja a nomenclatura que as pessoas queiram dar, porque para mim não importa. Eu sempre acho que professor e mentor também a pessoa se coloca numa posição hierárquica. Eu gosto de treinador. Eu gosto de treinador porque o treinador ele te dá um treino. Ele fala, no futebol ou no esporte, vai lá, dá um pique até ali, depois faz o polichinelo ali, é um treino, né? O que ele faz? Ele já conhece o caminho. Sim, ele te guia, né? E ele mostra o que é
qual é o melhor caminho que ele já seguiu, que ele já traçou, seja por experiência própria, seja por experiência em lidar com outras pessoas, para que você siga o mesmo caminho, que é o melhor caminho, que é o caminho de melhores resultados. Exatamente. Então, o treinador é uma eu ótima... Eu gosto de treinador. É uma ótima... nomenclatura. Eu gosto de treinador. E acho que o grande lance, porque o que é o mundo da odontologia hoje, né, no Brasil, tá? Não vou expandir isso para fora do Brasil, porque eu não tenho conhecimento de como que ela é fora. Mas aqui no Brasil, o dentista brasileiro, depois você fala em relação ao advogado, se é algo parecido, ele é o dentista que ele acha que só ganha dinheiro quando ele está atendendo, então ele faz de tudo para ter uma agenda lotada, não interessa o quanto ele cobra, até que ele chega em um momento em que ele bate no teto da produtividade dele, e aí ele começa passa o teto, começa a incrementar horas no seu dia de atendimento, ao ponto dele chegar ali, atender 12, 14 horas por dia, e começa a perder não só qualidade de vida, mas começa a perder qualidade no atendimento dele. Geralmente é um dentista que não anota o quanto ganha, que pega o dinheiro, não tem nem conta separada, mistura a conta, pega o dinheiro do consultório, chega em casa, dá para a mulher fazer o mercado, dá o dinheiro para o filho com a mesada. Ou seja, ele mistura tudo, não separa a empresa, mesmo que seja uma pessoa física, um consultório de pessoa física, ele não separa nada. E aí chega um determinado momento, ele não tem o resultado que ele gostaria, e ele passa a culpar a própria profissão, a culpa vira da odontologia. Quantos odontologistas, cirurgiões dentistas tem no Brasil, você sabe dizer? Tem próximos de 300 mil. Alguns dizem que é 290 e pouco, já vi dados de 312, enfim. E vocês estão reclamando, né? É muito dentista. Existe um movimento até para fechar, né, os cursos de odontologia por 5 anos, por conta de que o Brasil já ultrapassou há muito tempo. A Organização Mundial de Saúde diz que é um dentista para 1.500 habitantes, o ideal. No Brasil tem um para 600. Sabe quantos advogados tem no Brasil hoje? 1.100 advogados. 1 milhão, 1 milhão e 100 mil de advogados. É muita coisa. A cifra é tão grande que eu até erro. Eu mesmo custo acreditar. Mas, só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo hoje ele tem mais cursos de direito do que todo o país dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é sempre uma referência para nós em todos os sentidos. O Brasil tem 20% do número de dentistas do mundo são brasileiros. 20% dos dentistas. Se tiver 10 dentistas, se pegar 10 dentistas no mundo aleatoriamente, provavelmente 2 são brasileiros. Agora, o que é uma coisa que eu acredito, e eu realmente, cegamente, eu acredito que a quantidade de advogados, seja 1 milhão ou mais, a quantidade de dentistas, ela é irrelevante se você, profissional liberal, então isso serve para o médico, isso serve também para os engenheiros, para os arquitetos e outros, né? Se ele souber exatamente o que fazer para se destacar. O que eu percebo, e é uma coisa que eu ensino, e você provavelmente também, não sei se da mesma forma ou não, é identificar as possibilidades para você ter um destaque no mercado. Ou seja, sair da vala comum de fazer todo mundo a mesma coisa e começar. Se uma pessoa consegue ter um resultado muito bom, é porque qualquer um tem esse poder de conseguir, desde que faça coisas diferentes, né? Porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas querem ter um resultado diferente na vida, mas fazendo a mesma coisa. Exatamente. Aí fica complicado, né? Então, até o Einstein já dizia, né? Querer resultados diferentes fazendo as coisas iguais é loucura, né? Essa é a grande loucura. Então eu vejo que provavelmente é assim também, porque é do ser humano, né? Do dentista, ou do advogado, ou do médico. No caso da odontologia, o dentista ele quer continuar tratando o consultório dele de forma bastante amadora, mas ele quer ter melhores resultados. E aí quando ele acha que ele tem que buscar um curso técnico. Então ele fala, agora surgiu a lente de contato na odontologia, né? Aquele tratamento estético, ele vai lá e vai fazer um curso. E aí ele faz o curso, investe, às vezes investe num material caro, e aí só que a gestão dele continua a mesma, então ele não tem resultado. Exatamente. Aí ele, agora surgiu a harmonização facial.
preenchimentos, botox, a odontologia pode fazer, legal. Aí ele vai e investe num curso. E aí ele não tem resultado. E chega uma hora que ele começa a culpar a odontologia, né? Sendo que, na verdade, o que ele tem que fazer é a base, ele tem que cuidar daquilo como se fosse uma empresa. E a empresa tem que ter conta separada. Deixa eu te perguntar, um monte isso de que eu ia te coisa. fazer, Igor. Tem como você dar algum... Que me parece que a nossa realidade é tão próxima, você está Com dizendo certeza. isso, e eu estou enxergando os colegas das escritórios de advocacia, porque começou a ser uma dor, né? As pessoas, tem muito advogado, não sei o quê. E aí a gente que aprendeu a fazer algumas coisas diferentes, as pessoas começam a ter Sim. aquela curiosidade. Então o meu sentimento foi mais ou menos o seu, ou exatamente igual ao seu. E cara, eu não tenho o direito de guardar este conhecimento para mim. Né? E como é que reclamar foi? atrai seguidores. Exatamente. Reclamar atrai seguidores. Então sempre que você vê alguém reclamando, vai ter alguém fazendo coro. É. Só que reclamar não adianta muita coisa. Não. E aí, o que adianta? Eu sei que você gosta muito das coisas certinhas no papel. Cara, o que adianta é primeiro você ter a consciência de que você tem que mudar algumas coisas dentro de você e parar de culpar o mundo externo, né? Você tem um dentista, você tem um advogado, um médico que tem sucesso, é porque é possível, então para de culpar o mundo externo, a política, o Lula, o Bolsonaro, enfim, a economia, para de culpar isso. Olha para si, porque você só tem a única coisa que você pode mudar é você. Você não pode mudar a política, você não pode mudar o mundo externo, você pode mudar. Essa é a primeira questão. Outra coisa é a pessoa se organizar melhor, minimamente, né? Eu vejo bastante colega meu falando assim, nossa, tá ruim. E eu falo, legal, tá ruim. Como é que foi seu faturamento aí no último ano agora? Acabou. 2018 acabou, como é que foi seu faturamento? Não sei. Não, como não sabe? Vê aí. Não, é que eu não anoto em lugar nenhum. Aí eu falo, nossa, cara, mas como é que você sabe se foi ruim? Pode ser que não tenha sido ruim, pode ser que esteja à beira da falência, pode estar muito pior ainda. Ou pode ser que ele esteja muito bem e jogando dinheiro pelo ralo também. Pode ser que ele né? tenha um faturamento bom, mas a despesa está descontrolada. Enfim, as pessoas não anotam absolutamente nada, elas não têm controle financeiro e elas cuidam do dinheiro de uma forma meio relapsa. E é igual o relacionamento marido-mulher, mulher com marido. Se você é relapso com alguma coisa, você não vai ter o retorno daquilo, né? Então, se você não cuidar bem do dinheiro, não tratar ele bem, não controlar ele, não entender aonde está saindo, aonde está entrando mais, e as pessoas não anotam nada, não tem uma planilha minimamente de um Excel, uma coisa simples. Hoje em dia tem softwares aí que você só joga no software, clica 3 botões, te imprime um relatório, mas ainda é feito tudo meio da época que a odontologia era a época áurea financeiramente falando, onde bastava você ser dentista que você já seria rico. Mas não requerem um investimento. Você tem software, a gente sabe, e para advocacia também tem softwares caríssimos, eu sei. O que é que talvez as pessoas... nem é tão caro não. Não, mas a paga lá advocacia R$200 por mês, você tem um software completíssimo. Nem é tão caro não. Mas no mercado, pasmem, tem cheio de... até um paralelo do que a gente está falando. Tem softwares jurídicos que custam, sei lá, uma joia de R$40 mil e mais uma manutenção. Tudo bem que ele pode ter o ápice da tecnologia e das ferramentas, mas acontece que existem softwares gratuitos aí no mercado. Então, ter organização não requer necessariamente investimento. Requer um pouco de paciência no começo, investimento né? em tempo. Em tempo, né? exatamente. Eu até brinco, né? Até a gente meio que se conheceu por uma história parecida com essa que eu vou contar. Você não tem software, beleza, anota no Excel. Você não tem Excel, cara, não inventa desculpa, anota no papel. Faz um papel. Você não tem desculpa pra você começar, vou esperar, hoje é dia 20, né? Então vou esperar virar o mês para começar a anotar do dia 1. Não, começa agora. Livro caixa, pega um papel, não tem desculpa. A questão é a pessoa sair, por isso a gente falou da zona de conforto, né? É sair da zona de conforto e falar assim, não, a partir de agora eu vou tratar o meu negócio, o meu consultório, o meu escritório como um negócio. E o negócio tem que ter controle financeiro, né? Aliás, são duas coisas que nunca você deve delegar no seu negócio, que é o controle financeiro e o marketing, né? Isso você tem que estar sob o seu controle o tempo inteiro. Né? O marketing, né? E a gente está aqui também em função disso, em função
dessa questão envolvendo a marketing. Eu sei que marketing existem muitas ferramentas. Uma das coisas principais, não vai dar pra gente falar sobre isso hoje, senão a gente vai ficar provavelmente o dia inteiro falando, horas, a gente podia ficar falando semanas falando sobre... Falar o dia inteiro é fácil pra gente gosta, horas, deixar a gente gosta. Falando sobre marketing, mas a primeira coisa, talvez o principal é a questão, não sei se hierarquicamente eu posso colocar nessa depois que a pessoa identifica o que ele quer enquanto profissional, ele tem que comunicar isso, né? Que os marqueteiros chamam de branding. Sim. Né? E depois do branding, não dá para falar, mas uma das coisas que eu gosto de falar mesmo é sobre, acho que provavelmente para o advogado é a ferramenta mais eficaz, uma das mais eficazes talvez, é o networking. E a gente sabe que tem muita gente fazendo networking, acha que networking é ir aos eventos e distribuir cartões. Não, olha, cartão de visita hoje em dia é algo bastante obsoleto e no caso, assim, eu vejo muito no meu negócio, tá? O dentista ele fica muito solitário naquele quadradinho ali de atendimento do paciente e ele realmente não faz network nenhum. Né? Às vezes, por exemplo, fazer uma pergunta, não sei se você está assistindo é advogado, é dentista, provavelmente é advogado, mas de repente você é advogado trabalhista e tem um escritório no seu prédio comercial de um escritório de advocacia que não tem um advogado trabalhista e que está chegando para um cliente falando, olha, aqui a gente não tem. E se você for lá e se apresentar, mostrar um portfólio seu, falar um pouco da sua história, de repente ele vai falar, legal, vou começar a te encaminhar os casos. Vou fazer um desafio agora para você que está aí assistindo. Quero que você pegue o seu telefone, se for dentista também, ou se for profissional liberal, ou quem quer que seja, tá achando que está com problema no negócio? Pega o seu telefone, olha a sua agenda. Você, advogado, pega aí, vê quem é o especialista, quem é o cara que você conhece. Pode ser o pessoal da turma da faculdade que você não tem contato faz tempo. Liga para ele e fala para ele que você quer marcar um café. Você vai ver o quanto isso pode ser... Cada pessoa da sua lista é um cliente em potencial, né? Agora, acontece que a gente fica enclausurado nos nossos escritórios e consultórios, ninguém vê a gente e ninguém sabe o que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de uma casa para ir para um conjunto comercial, um prédio, a primeira coisa que eu fiz foi bater no consultório dos dentistas que tinham no prédio me apresentando, falando, olha, meu nome é Igor, eu sou implantodontista, sou periodontista, porque acho que é o mínimo. É o mínimo do network que você pode fazer. Comparecer em eventos também, tá sempre... Não é ser o arroz de festa, né? É ser aquele cara que vai no evento, conversa com as pessoas e agrega valor para as pessoas, sempre conversando, né, com algo positivo. Tem gente que também vai em tudo que é evento, mas também só reclama da vida. E ela é visto como aquele cara... É o chato. É visto como aquele... Ou então reclama muito da profissão e é visto como o que não deu certo. E aí ninguém vai querer indicar cliente para alguém que, não tem sucesso, que só reclama, né? que não tem sucesso. A gente tem uma brincadeira na advocacia, que é o advogado gangorra. Essa eu não conheço. Onde ele senta, os outros levantam, né? A gangorra faz assim, ou um tá levantando. A gente conhece muitas pessoas que infelizmente são assim. Eu até, outro dia, dando uma aula sobre a primeira impressão, eu comentei sobre essa questão, que a atitude positiva, talvez, ela seja o primeiro pilar de você construir bons relacionamentos. Sim. Porque ninguém quer se relacionar com pessoas negativas. Ou então você não pode até se relacionar de uma forma às vezes superficial, não tem jeito, mas não vai querer. Você não vai querer fazer negócio ou fazer um tratamento, no meu caso, entendeu? Ou indicar um cliente para aquele colega que é totalmente negativo, que está só reclamando. E enfim, as pessoas elas querem se relacionar com pessoas de sucesso. E é importante você ser primeiro, né? Mesmo que você não tenha o sucesso que você espera e deseja, você já agir como se você já tivesse. E não é ser fake, não. É você passar para as pessoas algo de positivo. Quando você chegar num lugar, você fala, pô, aquele cara ali, ele tem algo a dizer, né? Eu quero escutar o que ele tem a dizer. Eu normalmente, quando as pessoas me perguntam como estão as coisas, eu digo, como você está? Eu estou ótimo. Eu também. Porque eu quero atrair isso para as pessoas. Isso é uma coisa, Igor, a gente não falou. Como é que é o nome desse treinamento que você
que você tem? Ó, meu treinamento chama Salto Quântico Odonto. Lá você vai ter que explicar esse nome salto quântico, né? Salto quântico na física, né? É o movimento de uma molécula, quando ela é injetada uma energia grande, ela meio que sai de uma órbita e aparece em outra, e na física não é possível descobrir qual o caminho que ela fez. É como se ela tivesse sumido daqui e aparecido lá, devido a uma injeção de energia muito grande. E foi o que eu tive na minha carreira, quando eu passei a fazer melhor a gestão e o marketing. Eu senti que eu tive um salto de qualidade muito grande. Então eu resolvi dar o nome do meu curso de Salto Quântico Odonto. É um treinamento para dentistas que trata da área de gestão, de marketing, como lidar com o funcionário, como lidar com os pacientes, como organizar o consultório na questão ali mesmo da gestão do negócio propriamente dito, e também do marketing, que é algo que transforma, né? Quando você aprende a fazer o marketing do jeito certo, você transforma a sua vida e de mais pessoas. Isso que é bacana. Lá no Enchendo a Banca, eu sempre explico para as pessoas, algumas pessoas vêm falar, pô, legal esse teu curso Quebrando a Banca. Eu falo, não é quebrando. Não quebra nada não, pelo amor de Deus. Não é jogo, não está ligado ao jogo de azar, que essa é uma expressão muito usada. Por que eu Enchendo a Banca? Porque banca de advogados é uma expressão meio antiga que se refere à escritório de advocacia, ou ao coletivo de advogados. Então eu fiz essa brincadeira mesmo, esse jogo de palavras com Enchendo a Banca, e o propósito é fazer com que o advogado seja próspero, tenha mais clientes, ganhe mais dinheiro, né? Sim. E ele vai ter mais dinheiro, às vezes ele não ganha mais, né? Mas claro que a gente tem que dar essa condição de ele ganhar mais, mas aprendendo a fazer gestão, e a gestão assim, não de uma maneira ingestão da gestão, de uma maneira que ele possa aplicar no escritório. Então a gente ensina ferramentas como o Canvas, o Kanban, outras, não dá pra gente ficar citando, e cada uma dessas ferramentas é uma aula completa, né? E como é que você faz lá no Salto Quântico? Eu dou os princípios básicos, né, da gestão, que é a parte de organização das contas, da entrada e saída do dinheiro, da criação de fundos que vão te gerar uma tranquilidade, uma estabilidade maior em tempos onde, por exemplo, a gente está agora em fevereiro, acabou de passar o carnaval, a gente está no início de março, acabou de passar o carnaval. É uma época que a galera meio que foge dos consultórios, né, odontológicos. Então, é uma época, geralmente, de janeiro, muito gasto, IPVA, material escolar, IPTU, tem muito gasto. Então, a galera meio some dos consultórios. E aí, se você não faz a gestão financeira correta e fica só pegando as sobras do que entre entrada e saída, né? Você nessa época vai ter uma retirada muito baixa. Então o ideal é que você tenha um salário fixo, como construir salário fixo, enfim, é possível, é tranquilo fazer isso, nem é algo tão difícil assim, e aí você consegue criar fundos, né, que vão te sustentar, vamos dizer assim, em épocas não tão boas de faturamento como essa costuma ser, né? Fantástico. Então a gestão financeira, ela não é algo nada super tecnológico, não, é questão mesmo só da pessoa se organizar. A primeira coisa é ela ter clareza dos números dela, enxergar os números dela, e nada mais nada menos do que potencializar os ganhos e controlar os custos, nada além disso. Legal. Tá? Então a odontologia, assim como a advocacia e as demais profissionais liberais, se eles se colocarem numa posição de abrir a mente, eu falo isso muito no meu curso, né? Eu falo, aqui você vai ter que, duas coisas, vai ter que desaprender algumas coisas e ter vontade de aprender coisas novas, abrir sua mente. É isso aí. Tá? A frase que eu mais odeio é o isso eu já sei. O isso eu já sei é o túmulo do sucesso, né? Porque ela bloqueia o teu cérebro. Na hora que você fala isso eu já sei, automaticamente o cérebro bloqueia para aprender algo novo. Então, quando o dentista, o advogado, seja quem for, abre a mente para aprender coisas novas e aplicar na vida dele, isso vira uma reação em cascata, em cadeia, que ele vai só querendo mais e mais, e daqui a pouco, quando ele percebe, ele já cresceu tanto interiormente, financeiramente, melhorou o estado físico dele, emocional, tudo melhora, né? A partir do momento em que ele se coloca numa posição de querer aprender. Bacana. Eu acho que, já estamos aqui conversando um tempão, né? Legal, foi muito show de bola. Igor, fantástico. Eu também me coloco à disposição se você quiser que a gente entregue alguma coisa para os
os seus treinandos aí, os seus alunos. Legal, vamos combinar alguma coisa assim. Eu fico muito feliz de te receber aqui no nosso pequeno cafofo de gravação. Legal, o prazer foi meu, Prazer. muito obrigado, cara. Agradeço demais, Obrigado demais. mesmo. Sucesso para você, sucesso para você com os seus alunos, sucesso para vocês todos aí que estão nos assistindo e se quiserem aprender mais, né? Acompanha aí, tanto a mim ou ao Will, que você tem certeza que tem muita coisa, a gente tem muita coisa para transmitir de legal. Show de bola, um grande abraço aí para vocês que acompanham o Enchendo a Banca aqui. E se quiser me acompanhar, o meu Instagram é Igor Steinmeier, Salto Quântico Odonto. Se você colocar Salto Quântico Odonto, provavelmente só vai ter lá. É isso Então, aí. meu Insta, um forte abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Forte abraço. Valeu.